o escândalo de corrupção que envolve dois ministérios do governo de Pedro Sanches. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. Já disse para vocês, a corrupção não para, a corrupção não acaba. E hoje vamos falar de um caso que é o chamado caso Forestalia, que já envolve pelo menos dois ministérios do governo de Pedro Sanches. O Ministério da Transição Ecológica de Tereza Rivera, que vocês já sabem que foi substituída por Sara Axen. E o segundo ministério, que é o Ministério da Fazenda de Maria Jesus Montero, através, atenção, da empresa pública Trachatec. Atenção, porque tivemos acesso ao relatório da Guarda Civil da Unidade Central Operacional de Meio Ambiente, a chamada UCOMA. Vocês já sabem que tem uma sigla bem peculiar, não é? E atenção, porque isso nos dá mais informações sobre esse esquema de corrupção que liga o Ministério da Transição Ecológica, o Ministério da Fazenda, ambos do governo de Pedro Sanches, com a empresa Forestalia, presidida por Fernando Samper. E como sempre fazemos, vamos compartilhar essa informação na tela. Mas antes, deixem-me contar para vocês que outro dia tivemos uma participação na rádio, no programa de Carlos Cuesta, A Noite de Cuesta, em La Coruña. E eu estive lá, este que vos fala, esteve nesse programa. E muitos dos assinantes de medidas cautelares, com Miguel Ângel Pérez, se aproximaram para me dar mensagens de incentivo, beijos, abraços. Tiramos fotos de tudo e queria agradecer a todos eles, em especial a minha querida Begônia Castro, que é uma das assinantes que está aqui desde o começo, sempre firme e forte. Em medidas cautelares com Miguel Ângel Pérez, que conheci nesta viagem. De verdade, muito obrigado a todos vocês por estarem sempre do outro lado e ainda ter o privilégio de poder conhecer alguns de vocês pessoalmente. Muito obrigado mesmo. Vamos ao que interessa, falar sobre corrupção, que, como disse, não para no sanchismo. Aqui está uma foto que considero muito significativa. A ministra da Fazenda. À esquerda, Maria Jesus Montero, o presidente do governo, Pedro Sanches, no meio, e à direita, quem foi ministra da Transição Ecológica, Tereza Rivera. Agora vocês já sabem que ela está lá com um super cargo na Europa, bem escondidinha, por precaução. Prestem atenção à informação exclusiva em Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez e Liberdade Digital. 3 funcionários da empresa pública Trachatec, chamados pela Guarda Civil, que atuavam como elo, isso entre aspas, ou seja, é textual, entre o Ministério da Transição Ecológica de Tereza Rivera e a empresa de energias renováveis Forestalia. A Trachatec faz parte do grupo Tracha, que está integrado na Sociedade Estatal de Participações Industriais, conhecida como CEPI. Pois bem, a CEP é uma entidade pública vinculada ao próprio Ministério da Fazenda, dirigido por Maria Jesus Montero, que agora é a mão direita de Pedro Sanches, não é? No governo e, enfim, em tudo. Maria Jesus Montero também está envolvida nesse esquema da Forestalia. O Tribunal de Instrução número 1 de Teruel investiga supostos crimes de prevaricação administrativa e ambiental, suborno, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa neste caso. Neste caso, foram presos semanas atrás o presidente da Forestalia, Fernando Samper, e mais 5 pessoas. Entre elas, também estava o ex-alto funcionário do Ministério para a Transição Ecológica de Tereza Rivera, Eugênio Domingues, e um tabelião da região. Vocês já sabem que o Juizado de Instrução número 1 de Teruel suspendeu por algumas semanas os, digamos, prazos processuais para que todas as partes tenham tempo de estudar bem o caso. Pois é preciso decidir se este juizado vai se declarar incompetente na Audiência Nacional, porque a Audiência Nacional, no âmbito da chamada Operação Lério Trama CEP, já está investigando a Forestalia. Como mostramos em Medidas Cautelares, com Miguel Ângel Pérez, essa é uma das questões a serem esclarecidas nas próximas semanas. E, para que todas as partes estejam bem informadas da investigação da Guarda Civil da UCOMA, os prazos processuais a respeito foram paralisados por 2 semanas.
No relatório da Unidade Central Operativa de Meio Ambiente da Guarda Civil Coma, incluído no processo do caso Forestalia, ao qual tivemos acesso, destacam-se os depoimentos testemunhais de: a Guarda Civil ressalta que, segundo a convergência desses três testemunhos, o processo formal de atribuição de projetos aos técnicos da empresa Traxatec seguia uma sequência hierárquica clara. Em primeiro lugar, o pedido do Ministério da Transição Ecológica. O procedimento era iniciado quando os técnicos ou conselheiros responsáveis do Ministério enviavam um pedido de colaboração à Traxatec para a avaliação de um processo específico. Em segundo lugar, o recebimento e a coordenação na Traxatec. O pedido era recebido e registrado pelos coordenadores da Traxatec, que atuavam como elo entre o Ministério e a equipe técnica da empresa Forestalia. Ou seja, eram o elo da corrupção. Traxatec, elo da corrupção entre a Forestalia e o Ministério da Transição Ecológica de Teresa Rivera. Em terceiro lugar, de acordo com os depoimentos desses três trabalhadores, chegaria a distribuição e assistência técnica. Os coordenadores faziam a distribuição dos processos entre os técnicos sob sua responsabilidade para que realizassem a assistência técnica, que consistia na análise da documentação e na elaboração dos relatórios e rascunhos de avaliação. Isso que acabamos de contar é o modus operandi criminoso no esquema Forestalia, que, como expliquei, envolve o Ministério da Fazenda. Maria Jesus Monterrey, por meio da Traxatec, ao Ministério da Transição Ecológica, que era dirigido por Teresa Rivera, através desse alto cargo, Eugênio Domingues. E em terceiro lugar, a empresa de energias renováveis Forestalia, protagonista de toda essa questão. Pois bem, os investigadores destacam o uso instrumental da Traxatec para essa criação de uma via paralela de tramitação, o que sugere um modus operandi consolidado e notório. Devido ao boom das energias renováveis, diz a Guarda Civil, a maioria dos projetos do Grupo Forestalia iam diretamente para a Traxatec. A tramitação era realizada sob a direção e supervisão exclusiva de Eugênio Domingues, excluindo completamente a participação dos conselheiros e dos técnicos funcionários do Ministério da Transição Ecológica. Ou seja, o próprio Ministério da Transição Ecológica, através desse ex-alto cargo de Teresa Rivera. Eugênio Domingues deixava de fora os próprios técnicos do Ministério para recorrer aos técnicos da Traxatec que estavam envolvidos no esquema, certo? Além disso, a Guarda Civil, a UCOMA, apresenta até 3 projetos, poderíamos dizer diferentes, da Forestalia, que estão sob investigação. Por essa colaboração direta e principal que o Ministério da Transição Ecológica de Teresa Rivera tinha com a Traxatec. Os investigadores explicam as irregularidades detectadas em projetos da Forestalia como Mazia I e Mazia II. O relatório faz referência ao fato de que uma das testemunhas, após lhe serem atribuídos esses projetos, sua análise técnica inicial resultou em um rascunho de declaração de impacto ambiental desfavorável. Descreve como, posteriormente, a subdiretora-geral adjunta, Ana Delgado, e Eugênio Domingues, do Ministério da Transição Ecológica, intervieram diretamente e ordenaram modificações, que, segundo o testemunho do técnico, basicamente se concentravam em eliminar conteúdos do relatório que prejudicavam a viabilidade do projeto, ou seja, manipular o projeto, diretamente essa declaração de impacto ambiental para que fosse favorável à Forestalia. De fato, segundo esse mesmo relatório, Eugênio Domingues deu instruções a trabalhadores da Traxatec para analisar a proposta e mudar o resultado para favorável. Esse processo culminou com a emissão de uma resolução final favorável, contrária à avaliação técnica original. Trambique e armação feitos, mas também a UCOMA se refere a outro projeto, que é o projeto da Green Capital, digamos, comparando com outro da Forestalia, certo? Ao comparar o projeto Arlo, Argestes, Céfiro e Paucali, do promotor Green Capital, com o projeto Parques Eólicos Cerberomenécio, do grupo Forestalia. A posição dos aerogeradores de ambos era praticamente idêntica, dizem os agentes. A diferença-chave está nos avaliadores e no resultado. O projeto da Green Capital foi avaliado por técnicos do Ministério da Transição Ecológica, sendo decidido de forma desfavorável em junho de 2025
No entanto, o do Grupo Forestalia foi avaliado por técnicos da Traxatec, sob as ordens de Eugênio Domingues, e, que coincidência, foi decidido favoravelmente em julho de 2023. Ou seja, vejam só que coincidência, que diferença, não é? O da Forestalia é sempre favorável, mesmo que outra empresa, outro promotor, tivesse as mesmas condições e esse fosse desfavorável. Enfim, um escândalo e tanto, e eu, sem dúvida, eu colocaria o foco em Maria Jesus Montero, a ministra da Fazenda Maria Jesus Montero, porque tenho a intuição de que os problemas judiciais da vice-presidente do governo vão aumentar com o passar das semanas. Prestem atenção no que estou dizendo. Me parece que ela começa a estar cercada de muitos casos de corrupção. Veremos se não é ainda mais. Fiquem com essa informação. E eu acho que os problemas judiciais vão aumentar para a mão direita de Pedro Sanches Maria Jesus Montero. Sem dúvida, esse caso da Forestalia com a Traxatec também é mais um indício de que Maria Jesus Montero começa a ficar encurralada pela corrupção. Ela está encurralada pelo caso Forestalia e pela trama Coldo. Vocês se lembram que a prostituta de Ávalos, Jéssica Garcia, também foi empregada na empresa pública Traxatec por indicação, que é a mesma empresa pública envolvida no caso Forestalia. E além disso, também não podemos esquecer a famosa chamada Operação Leire ou Traxatec, CEP, na qual aquele que foi o braço direito de Maria Jesus Montero, o presidente da CEP, Vicente Fernandes, com quem se manteve uma relação muito próxima. Também foi envolvido e detido nessa Operação Leire, embora depois tenha sido libertado provisoriamente. Mas tudo começa a apontar para Maria Jesus Montero. Acredito que os problemas judiciais dela vão aumentar e contaremos tudo aqui em Medidas Cautelares. Até aqui esta edição de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. Muito obrigado a todos por estarem aí, pelas mensagens diárias de incentivo. E claro, também vamos dedicar o programa de hoje a alguns de vocês que se tornaram sócios ou fizeram contribuições. Vocês já sabem que podem se tornar sócios como os escolhidos por menos de 3 euros por mês ou como os supremos por menos de 7 euros por mês. Vocês podem contribuir financeiramente quando e se puderem. Sempre repito isso para vocês. Para o 62755637, 62755637, via Bizum, que vocês já sabem que é uma forma de fazer transferências muito mais simples. E vamos dedicar o programa de hoje à nossa última assinante que fez uma contribuição via Bizum, que é Esther Sainz. Muito obrigado, Esther, pela sua generosidade. E vocês já sabem que todas essas contribuições servem para que Medidas Cautelares continue firme e forte, trazendo todas as informações que não aparecem na mídia. E que também não aparecem em outros canais do YouTube, porque vocês já sabem que o que nos caracteriza aqui é que a nossa informação é de primeira mão, porque quem consegue sou eu mesmo. Nós não comentamos notícias de terceiros, e sim notícias próprias. O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todos, porque informação é poder. Até breve!